Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma transmissão aqui pelo Coletivo, pelo canal do Conde. Pedro Tchê chegou aqui enquanto a gente estava fazendo a nossa abertura, estava correndo, tá trabalhando hoje, Pedro Tchê? Vocês trabalham muito, rapaz. Como é que tá ali? Pode ligar aí o microfone para a gente saudar você, Pedro Tchê, seja muito bem-vindo. Leonel Hadi, dois policiais antifascistas que nos orgulham muito pela luta que vocês travam, pelo exemplo que vocês dão. É uma honra muito grande conversar com vocês aqui. O público vai tirar um proveito muito grande desse debate que a gente vai fazer por aqui. Tudo bem? Eu estava conversando com o Leonel aqui em off. Leonel, seja bem-vindo, querido. Vamos começar com o Leonel e depois a gente passa para o Pedro. Tudo bom? Tudo bom. Uma honra estar contigo, estar com o colega Pedro, né? Sempre trocando figurinhas, eu e o Pedro, e sempre na luta. E agradecer também a toda a audiência. Eu acredito que vai ser um debate muito importante nesse momento do Brasil de pandemia e também de avanço fascista. Então, acho que é válido e urgente que a gente faça no teu canal, Conde. Obrigado, Leonel Hadi. Satisfação imensa. Pedro Tchê, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Agradeço o convite, Gustavo. Desculpa aí pelo chegar em cima da hora. Fico aqui muito feliz por estar. Você me dedurou para a nossa audiência. Fico também muito feliz por estar com o Leonel aqui, o cara que está iniciando agora o seu mandato como vereador de Porto Alegre, está dando um show de bola. Estou podendo acompanhar nas redes, está orgulhando muito, né? A todos nós somos policiais progressistas, então fica a minha saudação tanto ao Leonel como a você, Gustavo, que é um cara que é da luta, compromissado e que a partir de espaços como esse que você criou aqui, que a gente consegue fazer um enfrentamento com essa barbárie que estão lançando, né? Já estava lançado no país, mas que instauraram, inclusive, de certa forma. Então, fica aqui meu agradecimento também ao seu trabalho cívico e político. Somos parceiros, estamos aqui na intercolaboração. Eu quero apresentar para vocês os nossos dois convidados muito rapidamente. Leonel Hadi, mestre em Direitos Humanos, pós-graduado em Direito Penal, Direito Constitucional e História Contemporânea, policial civil e membro do movimento Policiais Antifascismo. Não sou mais. Não é porque não vai dar polêmica. Não é? Dá polêmica? Bom, depois vocês me corrijam aqui, vocês me falam. Acho que é só uma brincadeira, né? O Pedro Tchê, policial civil, professor de História, coordenador do movimento Policiais Antifascismo do Rio Grande do Norte. Será que é isso? Eu esqueci de dizer que é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte. Vai ver? Então, vou explicar. Eu acho bacana, inclusive, essa composição aqui, porque o Pedro Tchê é do Rio Grande do Norte e o Leonel Hadi é do Rio Grande do Sul. Ô, Leonel, queria começar contigo. Você é policial, você é vereador, você tem esse currículo maravilhoso. Oxalá todos os policiais desse país pudessem ter uma entrada assim no mundo acadêmico, no mundo da reflexão. Explica um pouquinho a sua condição nesse momento aí do seu trabalho. Eu estou licenciado da função policial, né? Estou em licença, mas, por exemplo, se eu hoje decidisse abandonar a vereança, voltaria, né, para a mesma função, para a mesma lotação, inclusive, né, a delegacia lá a qual pertenço, o meu cargo ele fica vinculado aí na delegacia, só que sem ocupar, ninguém ocupa esse cargo ali, né. Então, essa é a minha situação atualmente. Eu estou licenciado temporariamente da função, mas sigo policial, né? Na verdade é isso, eu só estou cumprindo. Eu poderia, inclusive, acumular, né, as duas funções, só que é inviável em Porto Alegre. Se fosse uma cidade menor, o cargo de vereador é importante que as pessoas saibam, né? O cargo de vereador, dependendo do tamanho da cidade, na verdade, todo cargo de vereador permite isso, só que tem situações, por exemplo, cidades menores que tu tem menos sessões, menos comissões, menos atividades legislativas que permitem com que tu possa cumprir as duas cargas horárias de trabalho. Aqui em Porto Alegre isso é inviável, e por isso eu me licenciei. Mas vou dizer, eu gostaria muito de voltar para a função policial. Estava falando até com o pessoal da delegacia hoje, eu disse, cara, eu tenho vontade de voltar, porque eu gosto muito, assim, da função, né? Então, mas é essa a situação atual agora. Vamos passar para o Pedro. Pedro, aproveita e explica para a gente como é que é essa questão das siglas e dos subgrupos aí do antifascismo, dos policiais antifascistas. Quer dizer, cada estado tem do seu grupo, existe uma unificação nacional. Pedro Tchê. Conde,
Primeiro, eu gostaria de dizer que a nossa relação com o Leonel Hadi é igual aquele casal, sabe? Que tem os probleminhas, mas daqui a pouco sai junto, sabe? É visto junto, aí depois Então, assim, ele é de casa, ele é da família, ele sabe muito bem disso, certo? Tivemos, assim, não nossas, até porque eu concordei com ele, mas tivemos, digamos assim, com outros membros, algumas discordâncias, e eu entendo e respeito o caminho dele, mas ele sabe também que, para grande parte, esmagadora parte do movimento, ele é bem-vindo assim que ele quiser, né, retornar. Mas, assim, nem precisa tanto, não, porque ele já também desempenha um papel muito interessante. Então, ele é um policial antifascismo, mesmo sem estar no movimento de policial antifascismo. Bom, isso aqui fica registrado. Com relação ao movimento, como a gente se reestrutura, né, se estrutura no Brasil, a gente começou como, né? Na verdade, era uma construção solta. Eram policiais pelo Brasil, né? Eu não fazia parte desse momento, né? Que Orlando Zacconi à frente, Denilson, pessoal do Pernambuco e outros, né? Que eles, no caso, tinham essa identidade comum. E aí eles entenderam que essa identidade comum não servia apenas para a causa, que deveria ter uma evolução. E aí, no Fórum Social Mundial que aconteceu na Bahia, decidiu-se, então, que o movimento teria foco mais nacionalizado. E, para ser mais nacionalizado, teria que ser federativo. Então, o movimento hoje ele está presente em aproximadamente 23 ou 24 estados. Claro que, às vezes, com um número um pouco reduzido, de 5, 10, 15 policiais, e outros lugares com 100, até mais do que isso. Mas essa é, digamos assim, a estrutura de base do movimento, são as federações. E essas federações, elas escolhem seus representantes para que eles façam parte do chamado Conselho Nacional do Movimento, que, na verdade, é quem gere as coisas hoje, e haveria também uma coordenação nacional. Mas essa coordenação nacional, talvez por uma falha metodológica, não teve uma representatividade interessante, acabou que decaiu. Então, hoje é o Conselho Nacional do Movimento de Policiais Antifascismo que tem a responsabilidade por falar, por dizer e por tratar as questões políticas do movimento. Fantástico, o pessoal está chegando aqui no bate-papo. Leonel Hadi, o Leonel Hadi saiu um pouquinho da câmera, deixa eu ver como é que está aqui o foco dele. Não, tá bom, tá legal. Eu pensei que tinha saído um pouco o foco na hora que você desligou. Olha só, trazer um primeiro comentário aqui da Roberta Rocha. Boa tarde, acompanho o Hadi pelas redes sociais, sempre atuante, combate com coragem o fascismo, é inspirador, deu bálsamo, ânimo de esperança nesse momento tão difícil. Parabéns, Conte, a cada dia se supera. Olá, Pedro Tchê, seja bem-vindo. Eu queria começar perguntando para o Leonel o seguinte: saiu um dado do governo recente que a taxa de homicídios caiu no Brasil. Você tem um artigo na Carta Capital, eu acabei lendo aí todos os seus artigos recentes aí, até para compor o nosso roteiro aqui. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho, Hadi, que dado é esse? Por que caiu a taxa de homicídio? Se a gente tem um governo notadamente fascista, mais violento, evidentemente tem vários complicadores a mais que você pode explicar mais corretamente para a gente. Leonel. Esse dado da queda de homicídios, eu vou falar isso porque eu sou lotado, né, no departamento de homicídios, na divisão de homicídio de Porto Alegre aqui. Na verdade, esse dado já não é mais atualizado. Quem defende ainda que houve a queda de homicídios, houve um aumento ano passado de homicídios na casa de 6% a 7%, mesmo com a pandemia, que em tese houve uma redução de circulação de pessoas, de exposição de pessoas, o que naturalmente tende a ter uma repercussão na criminalidade. E, ao mesmo tempo, houve um aumento dos feminicídios, que nesse momento a gente está vivendo uma pandemia de feminicídios também. Mas eu quero explicar o dado, que isso já é mais ou menos consenso na academia e entre as secretarias de segurança, que é o seguinte: a gente teve uma explosão de homicídios em 2016, 2017, a partir de um rearranjo entre o PCC e o Comando Vermelho. Se a gente for lembrar, a gente teve Pedrinhas, aqueles motins com rebeliões com decapitações, e foi um avanço ali onde essas facções começaram a matar de uma forma absurda. Então a gente teve uma explosão entre o ano 2016, 2017, 2018 ainda entra numa curva ascendente, e a partir de junho, por aí de 2018, essa curva ela começa a decair sem nenhum motivo aparente que justificasse essa diminuição drástica, porque daí os índices reduzem de forma violenta mesmo, e começa a cair o índice de homicídios antes de se falar que Bolsonaro seria viável,
antes de Bolsonaro estar participando de debates, que ele nunca foi, né? Mas enfim, antes de todo esse processo de bolsonarismo, essa queda de homicídios ela já era acelerada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente observou também de forma muito evidente essa queda de homicídios, embora o Rio Grande do Sul não tenha essa disputa tão clara entre Comando Vermelho e PCC, mas também houve um rearranjo aqui nesse período. Inclusive, no Rio Grande do Sul foi um período de uma alta de homicídios. Isso, inclusive, eu considero que seja um dos fatores que levou também a eleição do Bolsonaro, a esse momento de alta violência e de medo da sociedade. Isso influenciou muito. Bom, em 2019, a gente já vê assim que a curva ela vem decaindo. 2019 ela entra decaindo e o Bolsonaro diz que é uma responsabilidade dele, que no primeiro trimestre já era uma responsabilidade dele, sem apresentar nenhum tipo de política efetiva, nenhuma política, na verdade, ele não tinha apresentado nada. O discurso que se tinha é que os bandidos têm medo agora da minha figura e do meu discurso, né, do bandido bom, bandido morto. Falácia. Aí, em 2019, a gente já começa, no final de 2019, a observar uma pequena elevação, e em 2020, então, a gente tem um aumento novamente da taxa de homicídios de forma gradual, de 6% a 7%, que é o estágio que nós estamos agora, que não por acaso também é o momento em que existe uma flexibilização do comércio de armas de fogo, do porte de armas, e simultaneamente a gente também tem um aumento dos feminicídios nesse período do bolsonarismo e da pandemia, que as pessoas ficam mais, né, enclausuradas, vamos dizer, deveriam, pelo menos, ter esse fator. Então, esse é o quadro atual, né, dos homicídios. E até porque também a gente está com um problema das estatísticas, né? Não sei se as estatísticas são tão confiáveis. Ultimamente, sobre Bolsonaro, tudo fica um pouco sob uma certa suspeita, né? Cada estado tem uma confiabilidade maior ou menor nas suas estatísticas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem realmente ainda permaneceu a queda. E eu sempre falo isso, né? Eu considero isso uma responsabilidade, a gente tem que dar, né, o nome aos bois, assim. Eu considero que o departamento, não é porque eu pertenço, mas o departamento de homicídios do Rio Grande do Sul, ele é extremamente profissional e tem dado um resultado muito grande de redução mesmo. Então, aqui eu consigo compreender como está funcionando essa queda de homicídios. Agora, nada justificaria essa velocidade da forma como foi, né? Perfeitamente. Agora, a despeito desse dado, dessa oscilação que o Leonel explicou aqui com toda competência, vou passar agora para o Pedro Tchê e perguntar o seguinte: quer dizer, o Brasil já é um país onde se tem mais homicídios do mundo, né? O dado é esse, né? É um dos países que tem mais homicídios no mundo. Pedro, com esse afrouxamento da possibilidade do brasileiro comprar arma, em meio a uma pandemia, quer dizer, um cenário tão complexo, eu queria que você falasse um pouco disso, e se nós vamos sentir esses efeitos mais na frente, ou se nós já estamos sentindo os efeitos de um acesso mais facilitado a armas para o cidadão, aliás, mas uma arma é muito caro, né? O cidadão não pode comprar arma, assim. Fala um pouquinho sobre isso para a gente, Tchê. Bem, na verdade, essa questão das armas, a gente teve um momento muito especial, que foi com a promulgação do Estatuto de Desarmamento, 2003 a 2006, né? Nesse momento, você tem uma queda, inclusive, no número de homicídios. Há dados que falam que, com o Estatuto de Desarmamento, né, e a redução dos homicídios e uma redução também da espiral de crescimento de violência, né, a gente poupou 160 mil pessoas. Né? Há esses números. Eu não vou discuti-los, porque, na verdade, eu tenho que referendar o que foi feito por um estudo já mais técnico. É engraçado, né, que essa nossa sensação de violência, eu não consigo dissociar ela com relação à questão do uso midiático da violência. Veja, se você pegar, por exemplo, os desarmamentos, os 14 anos anteriores e os 14 anos posteriores, o índice de aumento de letalidade, de mortandade, né, de homicídio no país, nos 14 anos anteriores ao Estatuto de Desarmamento, era de 4 a 5%. Nos 14 anos depois, se você dissolver esses números, a média seria de 1,5%. Então, a gente estava numa espiral muito grande de violência, de certa forma, a gente conseguiu reduzir, e aí, como o Leonel Hadi falou muito bem, né? Em 2016 tem um episódio atípico, que é uma luta de guerra de facções, né, brasileiras, em virtude do comércio internacional de cocaína,
de drogas que vinha principalmente do Paraguai. Você tem lá, né, o que acontece, a disputa do Comando Vermelho e o PCC, e isso se irradia para todo o país, de formas mais leves e de formas mais agudas. E aí você tem uma explosão de violência. Mas e sobre o armamento, né? Onde o armamento entra nisso? O armamento tem uma relação muito grande com a questão do tráfico de drogas. São as mesmas fronteiras que, inclusive, fazem esse intercâmbio, digamos, né? Essa troca. E o pior até, que embora eu falei intercâmbio e troca, e aí sim pressupõe a ideia do tráfico de armas, o tráfico de armas não é o grande abastecedor das armas brasileiras. Né? E sobre as armas brasileiras, algumas pessoas falam, né, que as armas são instrumentos de defesa. As armas são péssimos instrumentos de defesa. O Leonel Hadi, inclusive, pode até atestar isso, que enquanto policial, né, enquanto você está armado, fora do seu serviço, é o momento mais perigoso possível para você. E se você for, de repente, abordado num assalto, que todo cidadão é passível de assalto, policial também, você estando armado, você vai estar numa situação, Gustavo, crítica demais. E aqui no Brasil, a arma é um problema essencial dentro da questão da violência. Por quê? Pedro, se a gente for pegar, por exemplo, os dados mundiais de homicídios, 49% deles são cometidos a partir do uso de arma de fogo. No Brasil, é 71%. No Brasil, é 71%. Sendo que 70% dessas armas que cometem crimes no Brasil são armas de fabricação nacional. Os outros 30% são indefinidos, artesanais e também, no caso, as armas internacionais, né, provenientes do tráfico. Então, a gente vê que nessa liturgia, nessa ideia sem pé nem cabeça de que as armas são um instrumento de defesa, na verdade, a gente está instrumentalizando cada vez mais o próprio crime, seja ele organizado ou não, e aí aumentando o poder de letalidade e o seu, digamos, e a agressividade contra a própria sociedade. Então, quanto mais armas, pela equação que se mostra, teremos mais violência. Pedro Tchê, nessa live histórica aqui no canal do Conde, Coletivo do Conde, também com a presença do Leonel Hadi, diretamente de Porto Alegre. Hoje é aniversário de Porto Alegre. Falei com o Leonel aqui, mas não tem muito o que comemorar, né, Leonel? A gente vai falar da pandemia na sequência. Deixa eu só trazer alguns comentários aqui do bate-papo. Miguel Brandt está dizendo aqui, é fundamental que a Polícia Civil Brasil, afora, demonstre que existe vida inteligente na sua corporação. Força Guerreiros, a comprovação da vida inteligente nas polícias brasileiras, está exatamente aqui figurando nesta live. Thaís Marchiori dizendo, ótima live, salve Antifas. Edenberg Lima Neres, já quero essa camisa antifascismo, a camisa aí que o Leonel está usando. Deixa eu passar agora uma questão. Primeiro eu queria dizer o seguinte... Vai no Marques Aprova, tá no Instagram, que você faz essa camiseta aqui. Ó. Como é que faz para arrumar essa camiseta, ô Leonel? @Marques Aprova, de Marx mesmo, aprova. Procura lá no Instagram e aí pode pedir lá para ele. Lá. Você é Karl Marx, Che Guevara, quer dizer, policiais aqui, o Pedro Tchê, quer dizer, a gente realmente chegou num ponto interessante aqui. Leonel e Pedro, eu quero propor uma coisa, quer dizer, eu quero que a gente tenha um bloco mais adiante em que vocês interajam, né? Que o Pedro faça uma questão para o Leonel e vice-versa. Vão pensando aí, daqui a pouco a gente chega lá. Antes disso, eu vou fazer questões aqui amplas para os dois. E eu queria começar falando, vocês são filiados ao Partido dos Trabalhadores. A gente acabou de ter, vou falar um pouco de política, depois a gente fala de pandemia e volta para a segurança pública. A gente acabou de ter essa inversão da percepção do STF e o grande líder brasileiro, Luiz Inácio Lula Silva, está de volta com direitos políticos. Ainda vai ter uma... O Pedro quer falar? Já quer falar, Pedro? Pode falar, então. É Lula livre. Não, é Lula livre. Eu só parece que não levantando o dedo. Eu só liguei a militância mesmo. Agora, então, eu queria que vocês falassem um pouco disso. Quer dizer, chegou esse momento em que todos nós esperávamos pelo objetivo do qual todos nós lutávamos por isso, para o Lula ter os direitos políticos de voto. Como é que está a sensação disso com vocês? Como é que está, digamos, no meio do policial, se é que vocês podem dar esse feedback para a gente? Começando com o Leonel, mais uma vez, passando para o Pedro Tchê na sequência. Leonel Hadi. Eu acredito que a justiça tenha sido feita. O que me preocupa um pouco é essa remessa para a Justiça Federal, do Distrito Federal, porque isso pode ser uma jogada já de cartas marcadas, se tu tem um controle, como a gente sabe que eles articulam muito bem internamente, se tu tem um controle, né, para quem vai ser distribuído esse processo,
a pouco, só repete aquela ação que a gente sabe que não foi levada de forma legítima, sem provas, mas é um momento de muita alegria para a democracia, muita importância para o campo político. E dentro claro, isso traz um ânimo para a eleição de 2022 e uma nova possibilidade de nós retornarmos à democracia e que o Brasil possa sair dessa onda fascista e degradante que a gente vive. Agora, em relação aos policiais, eu vejo da seguinte maneira, né? Desde a reforma da Previdência do Bolsonaro, o Bolsonaro vem perdendo muita força e muito espaço no seu discurso junto às polícias, porque ele ainda manteve um certo espaço na Polícia Militar, porque ele passa a Polícia Militar para a reforma das Forças Armadas, que é muito vantajosa, mas mesmo assim retira alguns direitos das polícias militares, mas as polícias civis, federal e rodoviária federal, ele perde um apoio assim maciço a partir desse procedimento da reforma da Previdência, e agora com a PEC 186, em que ele congela progressões de carreira, congela possibilidades de reposição salarial para essas categorias, ele tem mais um desgaste dentro das instituições. Agora, existe sim um grupo ideológico, um grupo fanatizado dentro das polícias, isso é inegável, e esse grupo ele começa a ficar cada vez mais violento, cada vez mais evidente, cada vez com discursos mais declarados contra a democracia, e isso tem que ser avaliado, analisado com muito cuidado, para que a gente não corra o risco de ter rupturas dentro do processo democrático, que nós observamos gradativamente que isso vem sendo colocado em pauta, com manifestações pedindo fechamento do STF, do Congresso, e com leniência das forças do aparato repressivo, que não poderia, porque é crime pela própria Lei de Segurança Nacional, e falas, inclusive, do Eduardo Bolsonaro defendendo a morte de policiais que defendiam o Capitólio nos Estados Unidos. Então, Eduardo Bolsonaro, que em tese é um policial, defendendo a morte de outros policiais e de outros parlamentares naquela invasão do Capitólio e declarando que o que acontece lá, acontece aqui, e toda hora eles vêm com essa questão do voto impresso. Então, a gente tem que ficar muito atento, principalmente num processo de lei orgânica que está sendo debatido no Congresso das polícias, em que o Bolsonaro tenta ser o coordenador desse processo e ser o chefe das polícias em todos os níveis. A gente tem que ter muito cuidado, porque isso pode desencadear numa quebra, num rompimento democrático, na medida em que ele vem perdendo apoio popular e pode, né, fazer um ato desesperado aí logo ali na frente. É uma questão que é correlata. Na medida que o Lula ganha direitos, que cresce politicamente, ganha espaço, Bolsonaro perde espaço, mas fica mais violento, mais agressivo também. Pedro Tchê, queria que você agora fizesse a sua leitura desse momento. Agora, sem deixar também de, como o próprio Leonel destacou, né, celebrar, amor, importante, a conquista desse momento aqui para o Brasil, a democracia de uma Lula livre. Vai. Pedro Tchê, está contigo. Poxa, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz quando vi esses resultados, embora do STF você não espere muitas boas notícias, né? Mas faz parte de uma organização constitucional, nós que tem que valorizar, por mais que tenha crítica política, ao nosso judiciário, não só ao STF, nosso judiciário também. Mas, bem, foi muito bem recebido por mim, pelo movimento também, mas com relação à percepção dos policiais, né? Eu fiz um vídeo no passado, no canal Pedro Tchê, quem quiser acompanhar, inclusive, Pedro Tchê Polícia do Povo, que eu falava desse projeto, um pouco dessas propostas legislativas que o Bolsonaro está querendo implementar, e que elas são bem perigosas, inclusive a questão da autonomia, né, das polícias. Uma palavra bonita, né, Gustavo? Autonomia, a pessoa logo pensa em responsabilização, em efetividade, mas não se trata disso, não. Se trata de uma retirada do poder dos governadores sobre as polícias, principalmente polícia militar, né, e deixar elas, digamos, numa situação quase de autogovernança, o que é muito complicado, porque instituições militares, elas, por nascência, né, não é um desmérito para elas, é necessário dentro de certas perspectivas, desnecessário em outras. E a nossa perspectiva, que é de política pública, é desnecessária. Mas as instituições militares, elas são muito fechadas, né? Elas não são exatamente abertas ao controle social, por natureza, por intuição, por perspectiva do trabalho que elas são destinadas, certo? E, bem, se um dos poucos mecanismos de controle é a escolha de comandante, e você abre mão disso, você, na verdade, está abrindo mão da Secretaria de Segurança Pública. Porque o que você vai fazer mais, né, por exemplo, em política pública na área de segurança? Nada, você não tem nem autonomia sobre o chefe de uma das corporações,
que é que você vai promover? Se ele não quiser promover? Isso aí seria o problema, digamos, da dinâmica da política pública. Mas vamos lá para o problema político. Eu fiz um outro vídeo, né, falando que os policiais estão abandonando Bolsonaro, mas e o bolsonarismo? E aí vem uma preocupação minha. Né? Bolsonaro realmente está perdendo poder dentro das instituições policiais. Isso é fato. O Leonel falou muito bem, na Polícia Militar essa perda ela é menor, certo? Mas ela também é efetiva. Ela está acontecendo, a crítica começou a acontecer. Antes era inconcebível, né, um policial militar falar mal de Bolsonaro. Hoje eu estou na delegacia, na plantão, né, trabalho com policiais militares, volta e meia um ou outro vai falar. A maioria silencia, mas volta e meia um ou outro vai falar. E não são caras progressistas. São caras até que, na verdade, eles têm mais interesses corporativos e institucionais. E eles perceberam que Bolsonaro não é bom para eles. E a partir daí criou-se, né, um espaço para que esses caras pulem, digamos, né, saiam do Bolsonaro, do apoio a Bolsonaro e deixem de apoiá-lo ou apoiem outro candidato, provavelmente não o Lula, isso aí também tem que ficar registrado. A gente tem que entender que o que sai do Bolsonaro não necessariamente vai para o PT, não acontece isso com as forças policiais, talvez em outros estamentos sociais aconteçam, mas nas forças policiais não acontece. Mas a gente vai ter que fazer um combate, Gustavo, de médio e longo prazo. Porque o bolsonarismo, ou seja lá, outro ismo que ele venha a ter como radical, ele vai continuar mesmo depois de Bolsonaro. Eu antevejo que Bolsonaro está nos seus últimos dias, realmente. Últimos dias políticos, eu estou falando. Né? Eu acredito que ele vai ter uma derrota em 2022. As pessoas que eram empolgadas com ele cada vez mais vivem num pequeno mundinho, mas as polícias vão continuar bolsonaristas. Mesmo que não votem Bolsonaro. Eles vão continuar bolsonaristas e a gente tem que mudar isso. E é importante que o Partido dos Trabalhadores, que eu e Leonel Hadi fazemos parte, seja uma parte promotora desse sentido. Ofereça soluções. Inclusive, fazer um elogio aqui à deputada federal Maria do Rosário, Leonel Hadi também conhece, que já fez, que já fez uma proposta nesse sentido, de carreira única, que é uma mudança estrutural que trará mais democracia, eficiência às polícias, né, e transparência. Então, esse tipo de medida, esse tipo de busca que vai em prol da base, né, que vai em prol também da população, tem que ser a bandeira de ordem do PT para a gente conseguir fazer um antagonismo a ele e, quem sabe, acabar com esse bolsonarismo dentro das polícias. Pedro Tchê, vamos lá, deixa eu pegar o bate-papo aqui. Cassandra Capranica, trio poderoso vocês, hein, com de ótima discussão. Ana Pimenta dizendo aqui, obrigado pela presença, pelos comentários. Pedro e Leonel, há muitas adesões da corporação a esse movimento Militares Antifascismo. Já eles vão dizer, eu acho que não são muitas, né? Quantas nós gostaríamos que fosse. Pequena. Mas, olha, é pequena que faz um barulho danado, viu? Olha só, Norma Galvão Salles, fico muito feliz de assistir 3 jovens bonitos, que beleza, inteligentes, e acima de tudo são Lula livre. Hadi e Pedro Tchê, eu queria uma questão mais rápida, assim, para vocês tentarem me esclarecer, que é o seguinte, os tamanhos dessas polícias, quer dizer, federal, militar, civil, e as suas respectivas questões de ordem administrativas, né? Qual é o tamanho? Qual é a maior? E esse projeto da Maria do Rosário significaria unificar essas 3? Não, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor para a gente isso. Estou começando com o Leonel, depois o Pedro. A maior é que não é uma polícia só, porque as polícias são estaduais, para militar e civil são polícias estaduais. Então, cada estado vai ter sua realidade de contingente. Mas, via de regra, se tu fosse dizer uma polícia só, a polícia militar é esmagadoramente a maior e mais... Nossa, é absurda. A desproporção aqui no Rio Grande do Sul é mais ou menos 25 mil policiais militares para 5 mil policiais civis. E assim vai replicando no país essa diferença. A Polícia Federal é muito menor, assim, a Polícia Federal está no contingente de 10 mil em todo o país. Então, imagina, no Rio Grande do Sul são 5 mil policiais civis defasado já, deveria ser 10 mil, em todo o país são 10 mil federais. Então, a gente já vê essa discrepância de números. Não, eu posso trazer os números rapidinho? Pode passar. São 50% de policiais militares, porque era mais. Só que você teve agora o acréscimo dos policiais penais e você tem a expansão das guardas municipais também. Então, é 50% de policiais militares no Brasil e 50% do resto.
Então a gente já vê né, entre várias corporações, é claro, isso que a gente está falando. E as polícias militares, desculpa te interromper, você querer interromper, já interrompendo, mas as polícias militares são estaduais, mas existe uma espécie de agregação nacional das polícias militares? Como é que funciona isso? Isso é feito através da Força Nacional, né? E a Força Nacional foi um projeto criado pelo PT, né? Pelo PT. E a Força Nacional, o que ela faz? Ela agrega a polícia militares de vários estados e as polícias civis, inclusive, dentro dessa... E até algumas perícias, né, entram dentro dessa Força Nacional, que tinha como objetivo situações de caos social e tal, mas ela se mostra hoje muito mais efetiva para uma repressão verticalizada, né, as situações que eles consigam daí utilizar a Força Nacional, porque vai ter policiais de todos os estados e centralizados numa Força Nacional, e que se demonstrou, assim, tem que se analisar a função dela, porque ela é muito perigosa nesse momento, né? Gente, eu quero chamar a atenção, olha a qualidade das análises aqui desses dois policiais antifascistas que estão aqui, embora o Leonel não pertença ao grupo, né? Como é que é esse negócio? Eu pertenço, de coração eu pertenço. De coração você pertence. Você sabe, bom, eu não vou lembrar, trazer uma memória aqui, mas eu queria saber o seguinte, perguntar para o Pedro. O Lula saiu com 90% de aprovação popular em 2010. Todo mundo sabe disso. Como é que era naquele momento para os policiais? Eu acho que foi um outro momento, não sei se vocês tinham essa entrada, essa percepção, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, mas quer dizer, será que teve algum momento nesse país em que os policiais estavam felizes com o PT, com o governo? Ou nunca foi, nem quando o Brasil estava bem na fita, sexta economia do mundo, salário, enfim, estava tudo beleza para o Brasil, claro, com problemas estruturais e históricos, mas não teve um momento? Eu posso falar antes do Tchê, isso tem uma situação direta aqui no Rio Grande do Sul. Bom, em termos nacionais, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal mudaram de patamar com o governo Lula. Eles mudaram de patamar. Quem se lembra da Polícia Rodoviária Federal até os anos 2000 era considerado um monte de achacador de pedir café na estrada, né? Quem não lembra, não estou falando nenhuma bobagem aqui. Todo mundo era parado, você está acima da velocidade, mas tu me pagar um lanche, eu libero. Essa era a visão que as pessoas tinham da Polícia Rodoviária Federal. E hoje a Polícia Rodoviária Federal é a melhor polícia do país. Ela é exemplo até para o mundo, em termos de trabalho e de profissionalismo. E isso, inegavelmente, é uma responsabilidade do Lula e do governo do PT, os dois primeiros principalmente, né? Com o Pronas, fizeram uma série de projetos, não vamos aprofundar muito aqui. Então, quer dizer, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal mudaram de patamar salarial, de estrutura, de treinamento, de qualificação profissional. Isso ninguém pode tirar do PT e do Lula. E aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos o governador Tarso Genro, que inclusive foi ministro da Justiça do Lula, e o Tarso Genro, quando foi governador aqui, ele fez uma revolução também em termos de estrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil, aqui se chama Brigada Militar, salarial. A gente mudou de patamar também, né? Mudou o perfil da instituição a partir da valorização salarial e de promoções que ele implementou e de concursos. Então é inegável, o PT tem um trabalho com a polícia que isso ninguém jamais pode tirar, né? Que foram os melhores governos para a polícia, pelo menos no Rio Grande do Sul, em termos nacionais, os melhores governos para a polícia na história, né, recente, pelo menos do século, né, desse século, são do Partido dos Trabalhadores. Isso ninguém pode tirar, é inegável. Depois eu quero voltar para o debate sobre carreira única, mas vou passar para o Tia. Tchê, já passou para você, Tchê. Não vou nem... Bem, eu não estava na polícia nessa época, né? Eu sou um pouco mais novinho do que o Leonel Hadi na polícia, tenho só 9 anos, mas, embora eu peguei Dilma, né? Peguei o governo Dilma, etc., mas aí já era um outro momento um pouco. Mas, dá para falar um pouco. Na verdade, a gratidão é um sentimento muito complicado de lidar. E o próprio PT, no seu governo, ele teve um problema. Foi feito um diagnóstico, foi feita uma pesquisa uma vez, que perguntaram às pessoas no auge do governo Lula, se a vida delas tinha melhorado. Isso é uma pesquisa interna que eu fiquei sabendo. E o porquê que ela tinha melhorado. E aí você tem, né, que dessas pessoas que dizem que a vida melhorou, 40% disseram que era por causa do altíssimo
E outros 40% disseram que era por causa do esforço próprio, né? E esse tipo de sentimento, ele também foi, de certa forma, ele também foi recepcionado pelos policiais. Não houve, digamos, uma leitura por parte deles de que havia uma boa vontade, né, de que havia um desígnio por uma mudança, por uma melhoria. Havia esse desígnio, mas eles não leram isso. Né? E eu interpreto algumas questões que nós erramos que contribuíram para isso. O PRONAF, por exemplo, é um baita programa. É meio complicado falar aqui porque é um assunto mais técnico. Mas o que o PRONAF queria? Né? Ele desenvolvia métodos de policiamento mais comunitários e também auxílio e incentivo ao policial se educar, né? No sentido de se informar, ter conhecimento técnico sobre a sua atividade. Dava bolsas, os policiais, inclusive, era uma parte da renda muito importante. Os policiais, no início do governo Lula, antes do governo Lula, melhor dizendo, eram chamados de passa-fome. Até hoje tem quem chame. Porque era uma situação social muito complicada. O policial tinha que, como diz o Leonel, viver de arrego o tempo todo. Seja pedindo um cafezinho aqui, seja não pagando uma conta ali, pegando uma feira ali. Não estou justificando de forma alguma isso é corrupção. Mas era a realidade financeira dessas pessoas, era cultural isso, e acontecia de forma natural. Para algumas pessoas, pelo menos, acontecia dessa forma. Bem, a gente fez esse programa, a gente fez essa iniciativa, gastou bilhões, mas a gente não mudou nas estruturas que, inclusive, favorecem o fascismo dentro das instituições. Então, permaneceram as instituições militarizadas, e aí a Polícia Militar, enquanto regimento, e as outras estruturas policiais como cultura militar. Você tem só na polícia brasileira, e não tem mais em canto nenhum, uma polícia de castas. Vou botar aqui para ver, de castas. Não existe isso no mundo. Polícia de castas aqui existe, onde ou você entra base e morre base, ou você entra gestão. Né? Isso é muito ruim para o serviço, por 1000 motivos. Inclusive, essa é a proposta da Maria do Rosário, com relação às polícias civis, se eu não me engano, é que elas sejam de carreira única. Você tem um resultado social que, não, a partir, por exemplo, não termos ciclo completo, que também só existe no Brasil, você tem uma resposta social muito ruim das polícias, com relação à resolutividade de crimes. Por exemplo, o mesmo homicídio, que você possa ter uma DHPP trabalhando bem, como é o caso de Leonel Hadi, no Brasil os números são muito ruins, 10% de elucidação de homicídio. No Chile é 85%, na Alemanha é 97%, nos Estados Unidos 67%, aqui é 10%, sendo bondoso. Resolução de crime patrimonial, quando seu celular é roubado, é 2%, sendo 1% de flagrante da PM. Não é nem investigação, é tropeçar, é bater de frente, é no instinto. Então, como a gente não mexeu nessas estruturas, né, aconteceu o quê? O fascismo e o descontentamento da população fizeram com que todo o empreendimento de crescimento e melhoria das polícias que o PT tentou fazer e fez, em certa medida, fosse por água abaixo, e a ética do bandido bom e bandido morto, literalmente, surfasse sozinha. Hoje a gente não tem, digamos, algo, a não ser um movimento ou uma ação militante de Leonel que façam frente a isso. A ideia, não temos um programa de esquerda que seja exatamente conhecido pelos policiais, e isso é um grave problema. Pedro Tchê, deixa eu trazer 2 comentários aqui. Márcia está dizendo: Pedro Tchê, sinto orgulho imenso de você. Está lido aqui a mensagem. Suzana Schneider, sou de SUSEP. Somente no governo Tarso fomos valorizados e mesmo assim votaram nesses governos de direita que só nos ataca e rouba. Leite Sartori nos destruindo. Os policiais mais. O Leonel e Pedro, passando para o Leonel primeiro. Eu vou deixar vocês dois interagirem, quer dizer, trazendo as questões de fato. Eu não quero trazer nenhuma questão específica. Vou dar a palavra para o Leonel Hadi e deixar vocês dois aqui. E vou embora, vou deixar. Estou brincando, mas, Leonel, eu queria ver vocês assim, né, num debate mais franco, para a gente tirar proveito disso, e depois eu interfiro de alguma maneira aqui. É que a gente não vai ter muita divergência, né? Vai ser só convergência. Eu posso jogar um veneno aqui. Pode jogar um veneno. Eu acho... Se eu puder trazer uma questão, que é a questão do fim da polícia militar, que eu acho que talvez vocês possam ter alguma divergência no sentido da comunicação. Quer dizer, o que significa isso para você, Leonel? E aí acho que você pode formular as questões também, trazer, comentar
e repassar para o Pedro Tchê sobre isso. Quer dizer, é viável? Nós temos de pensar nisso, a desmilitarização das polícias? O que você acha disso? Eu não gosto de forma alguma desse termo que tem que acabar a polícia militar. Eu acho algo muito assim, nível quinta série, sabe? Militância de grêmio estudantil, que eu não nego que é importante, mas chega um momento quando a gente vai para a política real e para o debate franco, e que a gente realmente tem alguma proposta a apresentar sobre isso, tu dizer para um profissional de qualquer categoria que tem que acabar com a categoria dele, eu quero o fim da tua profissão, isso não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo. Se tu chegar e dizer assim, eu quero o fim dos engenheiros, eu quero o fim dos carteiros, e depois eu tentar negociar com eles e dizer, quem sabe o trabalho de vocês é um pouquinho melhor, ele não vai escutar mais, porque ele vai te ver sempre como um inimigo, como alguém que não tem que ter espaço de diálogo. Então, eu sou favorável à desmilitarização, assim como o Tchê também. Na verdade, né, boa parte dos policiais, inclusive militares, são favoráveis à desmilitarização. É bom que a gente diga também, né, que o militarismo ele existe nas polícias em outros lugares do mundo, não é só no Brasil, né? Mas aqui no Brasil ele tem características muito severas, com uma vinculação às Forças Armadas, subordinação às Forças Armadas, e isso traz uma série de danos, inclusive na formação e no cotidiano dos próprios trabalhadores da segurança pública, que sofrem uma série de abusos, e isso acaba refletindo também no trato com a sociedade, e esse sistema de castas também que existem nas polícias, não só na Polícia Militar, mas na Polícia Civil, Polícia Federal, né, de divisões assim internas, que uns entram por cima e outros entram por baixo. A gente tem que lutar contra, fazer uma carreira única. Não vai mudar em nada quem já está na ativa, mas daqui para frente a gente pensar essas alternativas. Mas eu acredito que a desmilitarização é necessária, mas o nosso discurso, e aí eu digo o campo da esquerda, e o Tarso diz isso muito claramente, não sou eu que estou falando, o Tarso Genro fala isso. A esquerda tem que começar a não odiar mais a polícia. Já passou da hora da esquerda começar a não ter aversão à polícia. Porque esse discurso acabe, né, que all cops are bastards, né, todos os policiais são idiotas, esse tipo de prática, esse tipo de discurso, e isso só faz com que a polícia fique cada vez mais realmente fascista, cada vez mais autoritária, e os policiais que, porventura, não precisam ser de esquerda, mas que não tenham uma visão autoritária, não tenham uma visão abusiva em relação a aspectos da segurança pública, ficam isolados. Porque daí, de um lado, eles são massacrados pelos colegas que são realmente aquele perfil truculento, aquele perfil seletivo penal, aquele perfil que é racista e tal, que existe, né? Mas não é a maioria, mas ele fica dentro desse campo sendo atacado, se ele é um pouco mais progressista, ele vai sendo atacado por esse campo mais extremista, e no campo da esquerda, no campo mais progressista, ele não tem espaço, ele não tem respaldo, porque daí ele, por ser policial, ele automaticamente ele é tudo aquilo negativo que existe na sociedade. E outra, a polícia é um reflexo da nossa sociedade, a polícia é um reflexo do nosso Estado, da nossa legislação. Se a nossa legislação é feita por latifundiários, ela é feita por grandes empresários, por pessoas que tenham interesses escusos, até milicianos, a polícia ela segue essa normativa e ela segue representando um Estado burguês, capitalista, autoritário. É só a gente ver quem são os governadores e o presidente do país. Isso foi eleito pela população. E a polícia ela vai ser um reflexo dessa sociedade e vai agir mais à ponta. Ela é o elo mais evidente desse processo. Mas se a gente ficar só focando na polícia, só focando nesse discurso, e aí tu vai e diz, não acabou, tem que acabar, eu quero o fim da polícia militar, na frente de um policial que está, sabe, às vezes 24 horas num plantão, ou está 6, 7 horas embaixo do sol sem se alimentar, ganhando mal, com diversos problemas, ele vai olhar esse movimento social, esse grupo, ele não vai querer diálogo, ele vai dizer, eu quero qualquer coisa. E aí chega do outro lado e diz, não, você pode matar, pode roubar, não tem problema, o importante que é o que fala a extrema-direita, né? Diz assim, não, tu pode pegar uma arma, dar o tiro, depois a gente resolve. Pensa bem, pessoal, para que lado que ele vai correr? Para que lado? Um diz que a profissão dele tem que acabar, que odeia ele, que ele é truculento, que ele é idiota, que ele é burro, que ele é não sei o quê. E o outro diz, não, tu pode fazer tudo, rouba, mata, mas a gente vai assinar, vai fazer até leis para tu justificar o que tu quiser. Matou mal, não tem problema, vai estar na lei. Pô, para quem esse cara vai correr? Então, eu acho que esse é o debate central nesse momento. Que é uma questão de comunicação
e prioridades, né? Prioridades dentro do campo da comunicação. Eu acho que essa live de hoje é exatamente isso, quer dizer, aqui um espaço notadamente progressista, trazendo esse relato importantíssimo aí que o Leonel acabou de destacar, e o Pedro agora vai fazer o tempero. Chamar atenção para um ponto, só para um ponto, para fechar, que eu digo, eles dizem mata, faz, não sei o que a gente assina, é tudo mentira, porque no final das contas quem vai ter prejuízo é o próprio trabalhador de segurança pública que acreditou nesse discurso, tanto é como eu já falei, a Previdência foi uma prova que eles não se importam com o trabalhador policial, extrema-direita, a PEC 186, mesma coisa, e agora ficou mais evidente a vacinação. Bolsonaro, se fosse uma pessoa realmente vinculada a causa policial, ele teria colocado nos grupos prioritários os agentes da segurança que estão morrendo como nunca por causa da pandemia, porque estão na rua, fazendo as fiscalizações, seguem prendendo, seguem trabalhando na linha de frente e não receberam priorização na vacinação. Quer dizer, se tu é uma pessoa que diz, polícia, não sei o quê, faz um discurso, e daí quando tu pode priorizar uma categoria que realmente está na linha de frente, e a maioria dos países colocou a polícia na linha de frente da vacinação, por motivos óbvios, assim como os agentes da saúde, os agentes da segurança. Se tem um caos social, uma situação de pandemia, tu tem que ter pessoas lá na frente lidando com o crime, lidando com essas situações de fiscalização. E ele se lixou para isso. Então, teve aquele caso dramático, que acho que foi em Porto Alegre, não me lembro, de um cara que estava com Covid e estava passando... Minha colega, minha amiga pessoal, que foi vítima disso. Foi em Rio Grande, no cassino, ela estava na Operação Verão, e as duas, era mãe e filha, ou era sobrinha e tia, enfim, mas eram familiares, e estava positivada, e aí ela foi abordada num bar pelos policiais e ela começou a cuspir, entendeu? E ela ficou presa um bom tempo aí. Agora, é essa situação que os guardas municipais, que os policiais estão expostos, estão lidando ainda fora com a criminalidade normal. Então, quer dizer, se o presidente que se diz, a extrema-direita que se diz tão preocupada com o policial, não coloca o policial com priorização, então isso diz muito sobre qual é a visão que eles têm desses profissionais que eles consideram jagunços. Né? Perfeito. E é uma chance para a esquerda entrar e trazer esse discurso, né, Pedro? Perfeito. Né? A gente vai ter que se desligar. A palavra talvez não seja essa. Relativizar um pouco algumas de nossas construções teóricas, inclusive. Ou melhor dizendo, adaptá-las a um real contexto. Né? Eu entendo, né, porque boa parte da esquerda tem um rancor à polícia. Questão de ditadura militar. Você tem até a Era Vargas também, que a Polícia Civil, na Era Vargas, pegou pesadíssimo com a população civil. Você tem a ditadura militar. Você tem os atos, né, de extravagância, digamos, de extrapolação do direito rotineiramente. Você vê vídeos de pessoas sendo agredidas por policiais de forma indevida. E isso é claro que cria um ranço. Mas só que se você levar para o pessoal e não trazer a coisa para o pragmático, faz o que o Leonel falou, que é o quê? No apogeu de sua raiva, você vai e olha, eu quero o fim da polícia militar. Primeiro, a gente está falando de política, né? Primeiro, isso pragmaticamente não acontece. É impossível, burocraticamente, isso acontecer. Assim, né? Não vai acontecer dessa forma. Você tem pessoas que estão lá dentro, né? Você não tem como se desfazer dessas pessoas, né? Julgando bem ou mal, não estou falando isso. Né? Segundo, isso é um desrespeito a um conceito que a esquerda prioriza, mas com relação ao policial esquece. O policial é um trabalhador, ponto. Se ele é um trabalhador especial, numa condição peculiar, beleza, a gente conversa. Mas isso não muda a condição dele de policial. E a esquerda não trata o policial, a esquerda militante, ativista, muitas vezes, né? Não vamos generalizar, não trata o policial como trabalhador. Né? E aí reforça todos os problemas que a gente tem. Né? Consciente do que é trabalhador, ou do que é ser policial, melhor dizendo. O policial mesmo tem essa dificuldade. O policial que é imerso nessa... Né, o cara que sai da base, faz o concurso e é imerso nesse mundo chamado ser polícia, ele acha, às vezes, que ser policial é ser herói. Aí ele é tratado como coisa, né? Por seus superiores, pela população. Se o policial morre, a gente tem inconscientemente até, Gustavo e Leonel, como algo natural, faz parte da guerra. Mas não existe guerra. Não existe guerra, no final das contas. A atividade policial é de política pública, ela não é de guerra.
Mas só que a gente entende que o policial está numa guerra, seja como vilão, seja como herói, o policial se entende dessa forma e tem que ter alguém que bota racionalidade nessa discussão. Quem pode ser isso? Às vezes os sindicatos fazem isso, associações, mas a esquerda pode tomar a frente disso. E aí vem o reforço de novo, a Maria do Rosário. Quando ela faz uma proposta de acabar as caixas nas polícias, ela está abordando o policial como trabalhador. Porque aquilo vai fazer um bem ao trabalhador, né? Fora que também vai trazer um bem social, mas vai fazer um bem ao trabalhador. É uma linguagem que é entendível. E a gente, na esquerda, muitas vezes, a gente se perde no quê? No denuncismo. Eu não estou pedindo a desresponsabilização do policial. É o policial que errou, tem que ser punido, tem que pagar de acordo com o que fez. Mas o nosso problema é que a gente só faz isso. Muitas vezes a gente só faz isso. Vai e aponta. Aí o cara é um cabo, um soldado, ele é exonerado, sai da polícia, beleza, resolveu? Não, nada. Daqui a uma semana tá outro cara repetindo a mesma coisa. Enquanto a chefia dele, que dava vazão àquilo ali, e até, de certa forma, ganhava com aquilo ali, principalmente quando a gente fala de corrupção, quando a gente olha um soldado, um policial corrupto, não se enganem, tem alguém maior ganhando com isso, muitas vezes, aquele cara não é abordado porque ele não estava no local, ele estava no gabinete. E aí o sistema que faz com que esse cara ganhe se perpetua. Sai aquele policialzinho coitado que foi exonerado, coitado, falando dentro da estrutura policial, ele não é um coitado porque ele é um criminoso. E o cara que realmente ganha com isso, que faz com que o sistema seja fascista, muitas vezes, corrupto, etc., o cara não é tocado porque a gente não toca nas estruturas, a gente não toca no sistema. A gente só toca em quem está aparecendo na câmera. Por que tantos policiais erram? Por que a nossa cultura policial é tão violenta? Será que é uma injeção? Tá, que seja. Quem que aplica essa injeção? Quem é que concorda com isso? Quem é que ganha com isso? Bem, a partir do momento que a gente tocar nas estruturas, tocar na questão da cultura militar, tocar nas caixas, tocar em eficiência, tocar no policial trabalhador, a gente vai estar efetivamente agredindo os nossos problemas. Então, é necessário que a esquerda seja, para ganhar esse corpo e para mudar essa realidade, ela tem que ser propositiva e entrar dentro do cerne dos problemas das instituições. Eu acho que 2022 está aí, está muito próximo, e a esquerda não pode mais abdicar de trazer a discussão sobre segurança pública, né? Eu acho que o Pedro sempre me fala isso, acho que o Leonel também tem essa demanda, essa ideia, que é o que a gente está tratando aqui nesse momento, inclusive. Tem aqui nos comentários, alguém disse assim, não é a polícia militar que tem que acabar, são as milícias. E a gente poderia... Agora, tem muita coisa, a gente vai para o último bloco aqui. Leonel, quer comentar essa questão das milícias, rapidamente? Não, eu acredito que a polícia militar ela tem que ser desmilitarizada. Em termos práticos, ela vai terminar, né? Ela vai deixar de ter o caráter militar, ela vai continuar sendo ostensiva, com uniforme, com armamento, etc. Ela só vai perder o caráter militar, o que é? Se desvincular das Forças Armadas, a subordinação delas às Forças Armadas, e ter uma outra estrutura de organização interna e outro tipo de treinamento. É isso, basicamente é isso. Eu acho que o discurso teria de ser o seguinte ainda, quer dizer, desmilitarizar as polícias militares e oferecer uma qualidade melhor salarial, de formação, e inclusive, de plano de saúde. De espaço, o problema... Diga. Leonel, tem uma coisa que quando a gente fala para os policiais, e os mesmo que são reticentes, eles topam na hora, e é sintetizando muito o que tu e o Conde fala. Desmilitarizar, amigo, é tornar a PM mais aproximada, por exemplo, ao que é a PRF. Todo mundo gosta da ideia de polícia que é a PRF. Você não tirou a arma de ninguém, porque tem um bocado de gente que mente com relação a esse assunto. Só tem mentira, inclusive. O cara fala que a polícia não vai ter mais farda, não vai ter mais ostensiva, não vai mais usar arma de fogo, vai acabar a hierarquia e disciplina. Não acontece nada disso. 77%, inclusive, dos policiais militares são favoráveis à desmilitarização. Por quê? O que significa? É como o Leonel falou, é você trazer um regime jurídico diferente, mais direito para esses caras poderem ter sindicato, poder se filiar a partido político, não ter que ficar tendo prisão administrativa, né? É parar com esses vexames e tratá-lo como... E é exatamente, desculpa, Pedro, mas é exatamente o que produz essa violência, né? No setor mais... digamos, o setor que está nas ruas são os policiais, que são os soldados, enfim, o pessoal que está... Mas olha só o absurdo, só para... Não, e para encerrar, o absurdo é tanto no nosso campo
E que eu sei porque eu já sofri muito por ser policial, já fui atacado no Twitter por grupos da extrema-esquerda, e eu chamo de extrema-esquerda mesmo, porque assim, eu não tenho outro nomenclatura, porque o PT é a direita para eles, então eu chamo de extrema-esquerda. Mas é impressionante, gente defendendo que policial não poderia ser sindicalizado, entendeu? Negando o direito básico de sindicalização, pessoas da esquerda negando a sindicalização de policiais, sabe? É algo assim, chega a ser desumano algumas coisas propostas, mas é claro, é um grupo muito pequeno e barulhento, mas eu digo, mas isso acaba, isso que as pessoas têm que se dar conta. Uma frase de alguém da esquerda, dito completamente descontextualizada em um espaço, vira a ideia da esquerda inteira a partir de fake news, de grupos de WhatsApp, né, dessas redes que a gente conhece. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque fica todo mundo sendo, entendeu, taxado com o mesmo tipo de ideia. Mas isso acontece, Leonel. Isso acontece, Leonel, porque a esquerda não tem um corpo programático claro sobre segurança pública. Como tem um vazio de discurso muito grande, a gente trata de direitos humanos, a gente não trata de segurança pública. Inclusive, é um vídeo que eu vou fazer também, porque a esquerda fala de direitos humanos, mas não fala de segurança, né? Então, é um problema, a gente não aborda o tema em si, então essas opiniões pensadas aqui e ali ficam facilmente sendo incorporadas, como o Leonel falou, uma opinião da esquerda, o que a esquerda tem para a polícia. Quando nem é, viu, Gustavo? Não é, eu estou vendo muita gente aí, o discurso é muito bom, está melhorando muito, pessoas muito claras dos partidos, assim, com uma clareza muito grande sobre essa questão. Agora, é claro que há uma militância aqui, há uma militância ali, que tem uma visão distópica, às vezes, do que é a realidade de Estado mesmo, de segurança pública, que lança esse tipo de coisa e que advoga contra a gente. Tá ficando bom esse debate aqui, né? A gente sente, né? Eu faço tanta live e assim, a gente percebe quando a coisa esquenta e fica bom, mas infelizmente estamos indo para o bloco final. E o pessoal, que a gente marca uma nova live futuramente. Vamos lá, porque realmente agora a gente pegou o ritmo e agora a gente faz essa trinca aí de vez em quando. Agora, eu queria dizer o seguinte, que a questão que eu queria trazer para esse bloco final é o seguinte. A gente está encaminhando aí, então, é a pior tragédia humanitária da história brasileira. O Lula deu uma entrevista hoje para a agência chinesa, dizendo que falando muito na palavra genocídio, que é o maior genocídio que o Brasil já enfrentou, acho que ele disse isso. De qualquer maneira, muita dor, né? Colapso do sistema hospitalar, colapso do sistema funerário, colapso do kit intubação, dos medicamentos. Você tem 2 dias mais de medicamentos aqui nos hospitais, que são os mais bem aparelhados de São Paulo, para vocês terem uma ideia. A situação é dramática e vai piorar. Isso implica também numa tensão política muito forte. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, deixou claro, falando, não usou a palavra impeachment, mas falou em remédio fatal para a questão política. É muito significativo. Todos os veículos de imprensa brasileira, agora, conservadores ou não, estão falando desse processo, e eu acho que foi startado, né? Foi iniciado o processo de fritura do Bolsonaro. A pergunta que eu faço é o seguinte: com esse volume de militares, de generais no governo, como é que vai ser feita essa transição agora, na medida em que também o vice é um general? Quer dizer, vocês têm apreensões? Quais são aí as questões que vocês poderiam deixar? Um recado para a militância, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, um prognóstico do que pode acontecer nas próximas semanas e meses no Brasil, a questão da pandemia associada a esse colapso político também, começando com o Leonel, passando para o Pedro na sequência. Eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado e muita observação, sim, com esse quadro, com a quantidade de militares que nós temos dentro do governo. Nunca se teve tantos militares nem na ditadura, né, nem no período da ditadura militar. Então, a gente tem uma... Na verdade, eles não precisaram dar um golpe de Estado para ocuparem os espaços, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se nós teríamos um clima daquele mesmo tipo de golpe clássico, evidente, como foi na década de 60. É mais provável que a gente comece com questões de baixa intensidade, e vai muito do enfraquecimento da figura do Bolsonaro mesmo, até porque, como tu bem falou, o vice também é militar, então, não, né, dependendo do grupo que tiver predominante dentro das próprias Forças Armadas, das articulações internas, isso pode ter um rearranjo ali e a gente chegar a um resultado. Mas o fato é que, se fosse um país normal, um país
minimamente democrático, minimamente sério, primeiro, todos os filhos do Bolsonaro já estariam na cadeia, ele provavelmente já estaria sendo apresentado lá no Tribunal Penal Internacional em breve, e a gente já teria dado uma resolução para essa situação da pandemia, porque de fato é um genocídio declarado, com todas as... Bom, tem pesquisas da USP e de diversos órgãos que demonstram que as políticas foram com o objetivo mesmo de morte, de genocídio, e isso vai ficar cada vez mais evidente. Esses remédios que estão faltando hoje foram negados lá em agosto, a vacina foi negada lá em agosto, quer dizer, tudo foi um processo já avisado. Colocou oxigênio e tirou imposto de cloroquina. Isso, exato. Então, quer dizer, tem toda uma política que não dá para dizer que foi descuido, negligência, não, foi uma política pensada, organizada para tal objetivo. Mas a gente tem que cuidar, sim. Eu acredito que a gente tem que ficar uma observância, ficar atentos, denunciar. A gente pode observar agora a Lei da Segurança Nacional sendo utilizada contra o Felipe Neto, contra outros influencers, né, contra outras pessoas, até contra o Ciro Gomes, por exemplo. Isso é muito simbólico. Eu, dentro da Câmara de Vereadores, já recebi telefonemas de bolsonarista, vereador bolsonarista, que eu até me dou bem, que é da Polícia Penal, mas dizendo, fica ligado, bababá, sabe? Então, quer dizer, é nesse clima que a gente não sabe qual é o limite do blefe e qual é o limite real das ações, né? Pois é, porque o momento é bom, né? Você vê que o Lula venceu no STF 2 seguidas, vai para uma terceira vez no pleno do STF, o Bolsonaro fica mais pianinho, faz um pronunciamento em que ele não é ele mesmo, né? Tudo muito, até engraçado se não fosse trágico. Mas, Pedro Tchê, queria te ouvir um pouquinho para a gente encerrar aqui sobre essa questão das apreensões e do momento bom também para a esquerda, né? Porque a gente vê que não deu certo, né? Desde o golpe contra Dilma Rousseff, não funcionou. O Brasil se despedaçou completamente e agora acho que até a elite empresarial, certos setores da elite empresarial, entendem que só o Lula que vai conseguir dar um jeito nisso. Mas, Pedro, queremos te ouvir. Ficaram saudosistas, né? Mas, bem, primeiro, né, trazendo números, eu gosto muito de trabalhar com números, você bem sabe, são 11 mil militares dentro do governo federal. Não sei como é que cabe tanto, né, mas coube 11 mil militares de todas as patentes e todos os níveis possíveis. A gente tem que entender que essa gritaria que está acontecendo agora, né, principalmente os apoiadores de Bolsonaro, é agonia, é desespero. Porque eles estão sentindo na base. O Bolsonaro ele teve algo diferente, por exemplo, com relação a Aécio Neves, que quase venceu a Dilma. Mas o Aécio Neves ele não tinha uma entrada tão grande dentro da massa, né, dentro dos setores populares, como, por exemplo, o Bolsonaro conseguiu. Né? E eles estão sentindo que eles estão perdendo esse jogo, e eles começam a fazer o que todo animal acuado faz. Eles estão mostrando os dentes. Então, essas frases, essas falas, né, no contexto atual, em outros contextos teve um outro valor, elas servem para que a gente fique com medo, que a gente cogite, e querendo ou não, quando você tem medo, você empodera, né? Aquela pessoa, você destina a ela a capacidade, uma potência que às vezes ela não tem. Eu não estou dizendo que é isso, mas dentro do jogo político não serve para a gente empoderar eles, né, nesse momento. Talvez a gente vá ter uma rusga, uma ruptura, uma tentativa de ruptura em 2022. Agora eu não vejo isso. Na verdade, agora o que eu vejo, eu estou observando, os militares, né? E se eles vão cumprir o que dizem que eles têm muito bom, que é o positivismo. O positivismo das Forças Armadas, sempre se fala muito nisso, que eles seriam muito pragmáticos politicamente. Eles têm que tomar cuidado, porque do mesmo jeito que Bolsonaro está sendo enterrado, né, os militares eles não nasceram com Bolsonaro politicamente, eles têm uma vivência própria, mas eles podem ser enterrados juntos. O Bolsonaro perdendo em 2022 não significa um afastamento dos militares do mundo político. Não significa isso. E eles têm essa leitura, acredito que eles têm essa leitura, e eles talvez até desembarquem do governo Bolsonaro a partir do momento que eles entendam que é só buraco. Se eles entenderem isso, é capaz, por quê? Os militares vão continuar sendo eleitos, Gustavo, para cargo de deputado, cargo de senador, para governador, vai continuar tendo, mesmo depois de Bolsonaro, pedido por escolas militares, né? Então, não vai morrer com isso. É como eu falei, o bolsonarismo não vai morrer com o Bolsonaro, e do mesmo jeito, o militarismo, enquanto instância política, também não vai morrer com a queda de Bolsonaro. Sair Bolsonaro não vai nos colocar numa perspectiva sem os caras.
Agora, sobre 2022, caso não tenha uma ruptura, né, o bolsonarismo pode ser que vá tentar alguma coisa, meio à la Capitólio, mas muito mais à la Bolívia. A perspectiva é Bolívia. Eu acho, nesse momento, mais Bolívia do que o USA, né? Do que Estados Unidos. Porque, bem, o Bolsonaro tem um apoio, querendo ou não, ainda das Forças Armadas, das Forças Policiais, estaduais e federais, e também de certos círculos extremistas, né? E essa galera, os milicianos extremistas, não estou falando nem tanto dos milicianos que a gente conhece do Rio de Janeiro e de outros estados, mas esses milicianos extremistas, a galera que está se armando aí, esses decretos que estão liberando armas, essa galera que eu tenho uma certa preocupação, caso haja ainda uma potência política para Bolsonaro fazer uma tentativa de autogolpe. Com essa galera eu temo. E é importante que a gente tenha essa maturidade de saber que agora é o nosso momento de atravessar fronteiras. E que talvez, aí sim, em 2022, a gente tenha que temer alguma coisa e a gente vai ter que se articular de acordo com isso. É aquela coisa, né? Uma coisa de cada vez, né? O que me assustou nas últimas imagens de um protesto de apoio ao Bolsonaro, que foi reduzido, mas me assustou ver as pessoas de dentro dos carros ostentando suas pistolas e metralhadoras. Quer dizer, daqui a pouco, manifestação de apoio ao Bolsonaro vai ser com tiro, com bomba e tudo mais. A gente chegou no final dessa trinca aqui, desse papo. Obrigado, Pedro Tchê. Sempre muito simpático, sempre muito competente. Leonel Hadi, fantástico. Como é que é ser um policial civil com mestrado em Direitos Humanos? É fantástico isso. Leonel, quer completar alguma coisa aqui da fala do Pedro para a gente encerrar? Não, eu tenho acordo com o que ele falou e eu espero que as Forças Armadas não queimem mais o filme que já queimaram, né, nos últimos tempos aí. Eles vão precisar passar por um processo de ressignificação. Eu acho que a gente vai chegar nesse processo. Agora, conhecendo o Brasil, tem que ser... Gustavo, o Lula é o homem certo para fazer essa recomposição, para juntar a unificação nacional, inclusive com os militares das Forças Armadas, que a gente não pode abrir mão deles. Não pode. Perfeito. O Lula tem essa visão, né? Aliás, ele tem essa visão de que é preciso conversar com todos os setores da sociedade brasileira. É por isso que eu acho que ele está num momento muito forte, muito favorável. Queridos, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela coragem. Felicidade imensa, o público aqui, todo encantado, todo mundo deixando muitas mensagens aqui de saudação aos dois. Eu deixo a minha mensagem de saudação e admiração e a gente se encontra em breve. Valeu? Valeu, gente. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima.